Olá, bom dia! Começa agora o seu encontro semanal com a educação do Piauí, o Educar TV. E é com muita gratidão que a gente começa o nosso programa dando as boas-vindas ao mês de julho, que chega para deixar os nossos dias mais leves, não é verdade? E para a gente entrar no clima, nós decidimos fazer o Educar TV num excelente lugar para você visitar durante essas férias, na Casa da Cultura do Piauí. E no programa de hoje você vai ver o promotor que quer mudar a lenda do Cabeça de Cuia. Você vai aprender como fazer um divertido fantoche para brincar com as crianças. O coach de comunicação Jax Xavier vai ensinar como os professores podem se comunicar melhor com seus alunos. Tudo isso e muito mais para você que é ligado em educação. De volta com o Educar TV e a gente está aqui com o professor Jefferson Xavier, o Jax, que além de coach de comunicação, é também especialista em PNL. Professor, vamos começar falando dessa tal PNL, que muita gente ainda não sabe o que é. Oi, Vivi. PNL é Programação Neurolinguística. É a reprogramação mental, é a arte do agir, do pensar, a arte da excelência. E como você me falou, se um professor utiliza PNL, ele vai agir e vai pensar de uma maneira diferente, principalmente para ministrar suas aulas, para que elas se tornem muito mais didáticas, excelentes e que o aluno realmente tenha um interesse maior. Mas de que forma isso acontece? Fale pra gente como é que esse professor pode se apropriar desse conhecimento. Pronto, a PNL, como ela trabalha a programação mental e a reprogramação com a arte do comportamento em si, nós vamos trabalhar também a questão principalmente da comunicação. Então o professor ele precisa se comunicar melhor. Tem a ver com a postura, com a forma como ele fala, com as palavras que ele utiliza, com gestos, tudo isso tem a ver com a programação neurolinguística. Então, um bom professor, por exemplo, você deve ter tido vários professores que te marcaram muito, tanto positivamente como de uma forma não muito positiva. E isso faz com que o aluno lembre daquele professor de uma forma marcante para ele se conectar melhor. E a palavra-chave é conexão. PNL trabalha com conexão. Aquele professor que consegue dar uma aula, que conta boas histórias, que tem um tom de voz adequado, que é mais simpático, que tem que ser afetivo e efetivo na hora de educar, com certeza ele vai conseguir ter uns resultados bem melhores na sua sala de aula. Certo, mas eu queria que o senhor desse exemplos práticos. Como é que a pessoa pode fazer para ela melhorar? Porque, às vezes, a pessoa não é uma pessoa simpática por natureza, não tem uma boa voz. Como é que ela pode fazer para mudar essas características e se tornar um professor de melhor qualidade? Pronto, Vivi, é importante que esse professor, ao perceber que ele não tem uma didática, uma boa metodologia, um tom de voz adequado, ou ele busque livros, especialistas, professores, cursos também para poder conhecer as ferramentas de programação neurolinguística, como o rapport, por exemplo, que é a arte de você se conectar com as pessoas, de ser mais simpático, de ter uma palavra de acolhimento melhor, exatamente. Então existem professores que são muito autoritários. Então quando eles chegam na sala de aula, ao invés de acolher os alunos, eles fazem o quê? Afastá-los pelo tom da voz, pelo jeito de falar, achando que aquele autoritarismo vai fazer com que eles consigam fazer com que os alunos entendam a sua disciplina. E não existe disciplina chata, existe professores que realmente não se adequam, professores chatos. Então é importante que eles conheçam essas ferramentas, como o rapport, o uso de metáforas, que são histórias, contar histórias na sala de aula. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Falar da sua vida de uma maneira mais tranquila, fazer alguma analogia para que os alunos entendam melhor as suas aulas, usar a criatividade, que é muito importante dentro da sala de aula. O PNL trabalha muito a criatividade. O professor que trabalha com a criatividade, os alunos se empolgam. E muitas vezes eles vão lembrar daquele professor de uma forma muito marcante e positiva. E em relação à postura e o tom de voz, qual seria o ideal para o professor? O mais adequado é aquele professor, aquele educador que consegue alinhar a sua didática, a sua aula, com um tom de voz equilibrado, que tenha flexibilidade.
Nós sabemos que hoje os jovens não são tão fáceis de lidar, né? Principalmente crianças, jovens, mas um bom professor ele consegue aliar. Um exemplo bem rápido, um professor esteve numa turma recentemente e ele conseguiu lidar com alunos que geralmente de 8º ano, 9º ano, são alunos assim que têm uma hiperatividade, muita energia. Mas só que não foi falado para esse professor que essa turma era tão ativa, assim, com muita energia. E o que que acontece? Esse professor ele não foi com uma pressuposição, ou seja, ele não foi com aquela vontade de já comandar aquela sala de uma maneira. Então ele foi conversar com os alunos, observar os problemas daqueles alunos e trabalhar de uma maneira criativa os alunos. Então isso é um exemplo prático. Os outros professores que estiveram nessa sala já saíam da sala dizendo: essa turma é horrível, essa turma não presta. E ele chegou sem saber nada disso e conseguiu dominar a sala de uma maneira criativa, feliz e conseguiu os melhores resultados na turma. Muito bom. E existem, a gente sabe que existem essas técnicas todas. Você é um professor de professores também, né? Você realiza constantemente cursos. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa programação que vem, inclusive, nesse mês de julho, né? Isso. Existem formações aqui em Teresina e eu ministro esses cursos em vários lugares do Brasil também, não só aqui, de impactar na sala de aula. Então, existe o Impactar Educação e Impactar com Programação Neurolinguística. Nós vamos ter uma turma agora no mês de julho, de 9 a 12 de julho, no CPGEX, que vai fazer com que os alunos e os professores consigam impactar os seus alunos da melhor forma possível. E qual vai ser o conteúdo? Nós vamos falar exatamente dos modelos, das ferramentas de programação neurolinguística, de hipnose, também da questão da criatividade na sala de aula e como o professor pode ter uma oratória cativante que consiga ser afetuoso e efetivo para os seus resultados serem bem melhores. Muito bacana. E só para você saber a categoria desse professor, mostra aí os seus livros. Ah, tá certo. Nós temos esse aqui, que é o livro Liberte Seu Poder. Eu falo sobre comunicação com programação neurolinguística. E tem esse livro também, PNL para professores, onde tem aqui artigos focados principalmente na área da arte e educação para que os professores possam ter os melhores resultados dentro de sala de aula e também fora dela. E onde é que eles podem encontrar? Isso aqui você encontra nas livrarias aqui em Teresina ou então através da editora Líder, que é uma editora que é nacionalmente conhecida. Ok, professor. E qual seria a sua última mensagem para os nossos telespectadores? Como eu digo no meu livro Liberte Seu Poder, o mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Olha só que bacana. Obrigada, professor Jax. O Educar TV fica por aqui. Domingo que vem a gente volta com muito mais conteúdo para vocês. A palavra do dia é fé. Bom domingo e boa semana.